Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Gente, hoje eu estou aqui para contar nada mais nada menos do que meu testemunho de conversão, de como eu fui da morte para a vida, e a verdadeira vida, e a vida eterna. E encontrei finalmente sentido à minha vida. É um vídeo que, muita gente tem pedido faz muito tempo, então eu estou muito feliz de estar gravando ele hoje. Então já curte o vídeo aí e vamos começar. O ano estávamos em final de 2019 para 2020. Pandemia começando, eu tava em Portugal. Ainda tô, mas na época eu tava em Portugal. Começando a pandemia, lockdown, uma coisa completamente nova que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar. E uma coisa que até hoje eu não digeri direito, não entendi direito o que aconteceu. Pandemia, fechou tudo, ficamos trancafiados em casa. Nessa época eu tava morando com minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo e minha prima mais velha. Nessa época, meu pai, um pouco antes da lockdown, meu pai viajou pro Brasil a trabalho e daí ele teve que vir pro Brasil. Então ficou eu, minha mãe, minha prima mais velha e meu irmão mais novo, aqui em Portugal. Ficou mais claro, já tinha outras pessoas da família, tinha minha tia, outras primas, tipo, muita gente da família, tá? Só que meu pai não tava aqui. E daí, essa época de lockdown foi uma época onde minha mente estava completamente vazia, ou melhor, não estava vazia, mas eu estava enchendo de outras coisas porque eu não queria deixar ela vazia. Eu ficava 24 horas em casa, 24 horas por dia, 7 dias na semana em casa, onde meu melhor amigo estava sendo meu celular. Eu tava com 13 anos, eu já tinha feito 13 em 2020. E aí eu ficava, o tempo inteiro no celular, nas redes sociais. Graças a Deus, Deus sempre foi muito bom comigo. E eu não tava, sozinha. Eu tinha alguém pra me fazer companhia, que era essa minha prima, que apesar dela ser mais velha, a gente sempre teve uma relação muito legal de, tá conversando sobre as mesmas coisas e tudo mais, apesar da diferença de idade. Então eu tinha ela e ela tava lá me direcionando. Nessa época, e é nessa parte que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não precisa também, mas nessa época tava acontecendo umas coisas muito complicadas, de família mesmo. Uma das coisas que eu posso falar é que nessa época quase rolou a separação dos meus pais, o divórcio dos meus pais. E uma época muito punk mesmo, que foi coisas que eu nunca imaginei que eu teria passado. E aí acabou acontecendo muita coisa que eu não vou entrar em detalhes por questão mesmo de respeito e porque são coisas pessoais, não só minhas, mas das pessoas da minha família. Aí, 13 anos, eu tava em casa, trancada, todos os dias, com meu pai no Brasil, minha mãe praticamente não tava ficando em casa. Eu tinha minha prima, graças a Deus, então ela me direcionava. Aconteceu muitas coisas, eu tava muito tempo no celular. E, as redes sociais podem te levar pra um lugar não muito legal. E durante essa época eu tava experimentando justamente a parte das redes que não é muito legal. E eu conheci coisas novas de uma maneira não muito legal. Enfim, vivi muitas coisas que me fizeram muito mal. E quando deu uns meses, de pandemia, eu já tava enlouquecendo. Eu tava vendo, literalmente minhas lágrimas estavam sendo meu alimento de dia e de noite. Eu tava sentindo vontade de chorar constantemente. Eu tava me sentindo sozinha, buscando preencher esse sentimento de sozinha em outras coisas, em outras pessoas. E eu tava tendo muitos episódios depressivos. Eu não digo que eu tive depressão, eu costumava dizer, mas quando eu comecei a fazer terapia, minha terapeuta me explicou a diferença, de depressão para episódios depressivos. Eu tava tendo episódios depressivos e graças a Deus, literalmente, isso não chegou a uma depressão. Mas eu tive vários episódios depressivos, crises de ansiedade, muitas crises de choro, não tava nem um pouco bem. Aí eu tava realmente sem saber mais o que fazer, achando que minha vida ia continuar assim pra sempre. Porque aquele negócio que minha mãe sempre falou, mente vazia, oficina do diabo. Minha mente tava vazia, eu tava buscando preencher com 1001 coisas. E aí, quando chegou a metade do ano de 2020, aqui em Portugal, as férias, o ano letivo termina em junho. E aí eu tava em aulas online, mas aí no mês de junho eu fui pro Brasil. As férias aqui são de junho até setembro. Eu fui pro Brasil em junho, nas férias. E aí fiquei muito feliz quando eu soube que ia pro Brasil, porque, poxa, nessa época tinha muita gente da minha família lá no Brasil, que eu falei, graças a Deus eu vou sair desse quarto, dessa casa, dessas 4 paredes. E aí, ainda na época de pandemia e lockdown, muita gente julgou, inclusive, porque a gente foi pro Brasil na época que tava o ápice da pandemia mesmo, que foi metade de 2020. A gente foi pra lá, e aí deu tudo certo, graças a Deus, a gente foi de máscara, ninguém pegou o vírus. Chegamos lá, e aí eu fui me sentindo bem feliz, né, porque eu tava com a minha família, tava me sentindo em casa, tava na praia, tinha começado a surfar nessa época, eu lembro que eu comecei a fazer aulas de surf, e me senti muito bem por estar em contato com o mar. Minha família, de parte de mãe, é praticamente toda evangélica, protestante, cristã. E pastores, missionários e tal. Tem uma tia minha e ela foi fundamental nisso. Ela foi literalmente um fundamento pra eu estar na fé. Tia Li, te amo.
Essa minha tia, ela é cristã, né? O marido é pastor. Chegou lá, eu não sei se ela percebeu que eu tava mal, eu não sei o que aconteceu. Porque no Brasil eu tava me sentindo menos mal do que eu tava em Portugal, mas ainda tinha constantemente essas crises e sentimento de angústia, que é um sentimento que corroía totalmente o meu coração. Enfim, eu continuava sentindo, apesar de estar com a mente mais preenchida na praia, com meus primos, com minha família e tudo mais, lá na Bahia. E daí, essa tia minha, como eu falei, é cristã, ela é da Assembleia, crente pentecostal, tá ligado? E aí ela me chamou pra ir, tipo, pra entrar no culto online. Tipo, ela tava lá em casa, tava passando uns dias lá em casa comigo, com minha família, e me chamou pra ir no culto online. E aí, claro que, tipo, eu falei, pô, sem problemas. E enfim, minha tia me chamou pra esse culto online, e que eu nunca vou esquecer, porque foi literalmente o marco inicial do primeiro passo de fé, o primeiro passo cristão, na real. O primeiro passo cristão que eu dei na minha caminhada. Eu aceitei pro culto, né, tipo, celular, pô, tava lá. E, tipo assim, meus pais, hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso, mas antigamente eles tinham bastante uma ideia de que pastor só rouba, só tem pastor corrupto e não sei o que, a fé é errada, nananã, igreja evangélica é isso, aquilo. E eu também adquiri e absorvi essas ideias e também tinha isso na minha cabeça. Tanto que aqui em Portugal tem um tio meu também que ajudou bastante na minha fé cristã, inclusive foi meu tio foi esse tio que me batizou nas águas, tio Né. Ele também é cristão, ele é pastor e tem uma igreja aqui. E daí ele geralmente me chama pra ir nos cultos, como minhas primas iam, eu ia também, acompanhava. Eu tava lá, mas eu não tava lá. Onde é que fica o coração? Mas eu não tava lá. Mas aí foi gerando uma semente no meu coração. Cheguei no Brasil, fui pra esse culto online, eu igreja assembleia e tal. E aí eu comecei a achar tão legal, tipo, a forma que estavam cantando, estavam falando de Jesus. E aí eu comecei, tipo, surgiu um interesse no meu coração, uma sementinha, assim, de querer começar a buscar e conhecer Jesus. E aí eu comecei a ler a Bíblia, eu instalei a Bíblia no meu celular. Isso quando eu tava de férias no Brasil, tá? Instalei a Bíblia no meu celular. E aí comecei a ler Gênesis. Aí eu, Gênesis 1, aí eu lia, botava o áudiozinho do aplicativo, né? E aí eu fui nessa, tipo, de estar buscando mais, buscando mais. Uma coisa que eu notei, e foi surreal, é que quanto mais de Jesus eu tinha, menos vazio eu me sentia, menos episódios depressivos eu tinha, menos coisas ruins eu tinha. Mas isso foi um longo processo, tá? E aí, beleza, minha tia me deu minha primeira Bíblia, que tá aqui. Essa minha tia Ali, que eu falei, que me chamou pro culto e tudo mais, ela me deu minha primeira Bíblia. Essa daqui, Bíblia Sagrada, letra média, essas Bíblias assim, foi minha primeira Bíblia e eu guardo ela com muito carinho. E aí, enfim, comecei a buscar, tal, minha tia me deu a Bíblia, voltei pra Portugal. Voltei pra Portugal em agosto/setembro de 2020. E aí, comecei a estudar, voltei pra minha vida cotidiana aqui em Portugal. Tava buscando Jesus. Eu sempre paguei muito de blogueira nas redes sociais. E quando eu me converti, né, eu comecei, tipo, a também tá postando as coisas que eu tava vivendo. Postar versículo, fazer enquete e tal. Tipo assim, quem fez tal coisa na Bíblia? Perguntas bíblicas, não sei o quê. E aí eu começava, tipo, a realmente tentar ensinar as pessoas o que eu tava aprendendo e postando o que eu tava vivendo. De uma forma muito genuína e simples mesmo. Ainda assim, eu sentia angústia, tristeza, um choro repentino do nada, que eu não sabia porquê, nem de onde vinha. Veio bastante frustração, de tipo, poxa, eu achei que eu ia ficar bem, eu ia ficar curada, porque, tipo assim, todo mundo me falou que Jesus é o remédio, que ele ia me curar disso. Por que eu tô sentindo isso sempre? E aquele negócio, continuei pensando que eu ia sentir essas coisas pra sempre. Mas eu continuei no processo, apesar de estar um pouco frustrada, eu continuei buscando Jesus, porque eu percebi, né? Eu ainda continuava tendo as crises, esses episódios, mas eram bem menos. E eu tava aprendendo a lidar com eles. E eu continuei buscando Jesus. Quanto mais luz, menos escuridão. Então, quanto mais de Jesus eu tinha, menos vazia eu ficava. Era literalmente Jesus, escuridão. E aí foi um processo que não foi rápido, como eu já tinha falado antes. Eu lembro que no Natal e no Ano Novo de 2020, que já foi meses depois da minha conversão, do caso do meu início na fé, mosquito. Foram simplesmente o pior Ano Novo e o pior Natal da minha vida. Eu não tava... Mosquitinho chato, Deus te abençoe, meu filho. Vou matar não, que é criação, né? E eu lembro que eu passei o Ano Novo chorando. Tipo, chorando mesmo, eu tenho foto. Eu tava assim no Ano Novo. Literalmente, dá pra ver na minha cara tristeza. E aí, quando deu meia-noite, eu simplesmente saí da sala. Antes de abraçar todo mundo, da família e tudo mais, a casa estava cheia. Eu saí e aí eu fui pra varanda. E aí eu comecei a falar com Jesus. Falei, Jesus, esse ano foi muito difícil, mas eu oro para que em nome de Jesus o ano de 2021 seja um ano melhor. E que o Senhor venha me curar, fazer eu parar de me sentir assim, tipo, chorando horrores e me sentindo muito mal mesmo. E aí eu voltei pra sala, abracei todo mundo, tentei segurar o choro, não consegui, desabei.
Lembro que no dia 1º eu conversei com um monte de gente da minha família, falando sobre isso com meu tio pastor, né, tio Nê, daqui, e eles me ajudaram bastante, conversaram comigo sobre isso, oraram comigo sobre isso, e eu agradeço muito a Deus, porque eu tenho muita gente na minha família que é cristã e, tipo, sempre foi uma base pra mim, e uma inspiração, uma referência. Pessoas que até hoje eu sei que eu posso contar, tipo assim, eu não tô bem, vamos orar? Aí eles vão orar e oram por mim, mesmo sem eu estar pedindo. E são pessoas que eu sou muito grata, de todo o meu coração mesmo. E aí, ano novo passou, eu me mudei. Eu tava morando na cidade de Braga e fui pro Algarve, porque era mais perto da praia. E meu pai sempre gostou de praia, eu também e tal. Minha mãe foi na nossa e tudo mais. E a gente foi morar no Algarve. Fomos eu, minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo e essa mesma prima minha que eu tinha comentado que morava comigo. E aí, a gente foi pro Algarve. As crises diminuíram durante esse tempo. Eu fiquei sem congregar na igreja. Quando eu voltei pra Portugal, eu tava congregando na igreja do meu tio, que eu comentei, do meu tio, que é pastor e tudo mais. Quando eu fui pro Algarve, a gente não podia ir pra nenhuma igreja. Minha mãe e meu pai, no início, eles eram bem restritivos. Não sei o que passava na cabeça deles, mas eles eram bem restritivos. E eles foram um pouco assim, no início, com essa minha decisão de estar seguindo Jesus. Eles, na verdade, a preocupação deles era eu estar fazendo isso por influência dos outros da família, por obrigação, por tal, e eles achavam que não era isso mesmo que eu tava querendo. Mas com o tempo isso foi diminuindo até que hoje em dia tá totalmente bem, glória a Deus por isso, porque eles viram quanto Jesus me fez bem, continua me fazendo bem. Apesar desse quase um ano sem congregar, eu ia de vez em quando nos cultos online. Eu tenho essa igreja aqui, hoje meu tio é pastor, na mesma igreja que eu ia, né, de início, mas eu tava tipo assim, buscando muito Jesus. Eu lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, postando coisas mesmo sobre Jesus, tipo, pra pouquíssimos seguidores, pra, sabe? Tipo, menos de 1000 seguidores na época. E eu postava porque era aquilo que eu tava vivendo. E glória a Deus por isso, porque eu tenho certeza que vidas foram impactadas naquela época. E, gente, eu tenho até hoje os estudos que eu fazia naquela época. Cara, isso aqui eu lembro que essa capa desse caderno de devocional eu fiz enquanto eu tava fazendo devocional. Tava sentada assim, olhando pro mar. E aí tem, tipo, muitas anotações daquela época. Eu comecei estudando, o primeiro livro que eu li depois de Gênesis foi Mateus. E aí eu fui lendo e tudo mais e me dedicando bastante. Isso aqui foi mais difícil de fazer, tá? Por favor, coisas na voz. E aí, as crises, apesar de ainda estarem ali, foram diminuindo. Eu vou dar uma adiantada na história, porque eu tô dando muitos detalhes e o vídeo tá ficando muito longo. Aí eu passei esse tempo no Algarve e tudo mais, buscando bastante Jesus. Eu lembro que eu criei até uma conta, o nome é Creators for God, tem até hoje no Instagram e também no TikTok, eu não sei se tem no TikTok ainda. Mas eu lembro que foi um projetinho, o primeiro projeto cristão evangelístico, assim, que eu fiz não, que Jesus criou através da minha vida. E aí, eu lembro que, tipo assim, a gente tinha chamado pessoas pra participar, e aí a gente fazia lives falando sobre temas, tipo, se Deus é bom porque o mal existe, isso e aquilo, falando sobre temas, conversando sobre temas, a gente gravava no TikTok. Teve vídeos até que viralizaram, cara. Então, amanhã vai ter uma live no nosso Instagram que tá aí na bio, e também o nome do Instagram tá aí nos comentários. Uma live maravilhosa com o tema Se Deus existe, por que o mal existe? E aí foi nessa época que eu fui ficando bem melhor, bem mais leve. Minha vida foi começando a ter cor. Depois de um tempo lá no Algarve, eu voltei pro Brasil. A gente foi pro Brasil com a intenção de morar. E aí eu fui pro Brasil e nessa época eu já tava praticamente 100% bem. 90% eu diria. Aí eu lembro que eu fui, isso foi em 2021, né? 2021, metade de 2021, metade do ano. Deve ter sido a partir de junho, assim. Junho, julho de 2021. Fui pro Brasil, tipo, congregava. Eu ia também na igreja da minha tia, que é a Assembleia da minha tia ali, que eu comentei. Fui na igreja dela. Eu lembro que até eu tive a oportunidade, né? Porque a igreja da Assembleia fala assim, não sei quem, receba a oportunidade e tal. Aí a gente pode ou cantar um louvor, ou falar de algum versículo, dar uma pregadinha rápida. E aí eu fui lá com João 3,16, o primeiro versículo que eu decorei. E cheguei lá falando, ai, tem um vídeo, meu Deus, eu vou passar o vídeo agora. Deus, o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas, Ele deu o seu Filho, Jesus, para morrer em troca da gente, para a gente ter vida eterna, e morre com Ele na eternidade. E aí foi a primeira vez que, inclusive, eu estive na frente de uma igreja falando. E enfim, Jesus foi me curando. E foi um processo, como eu falei, que foi da metade de 2020. Aí foi um processo que foi durando, continuando e tudo mais. Eu fui tendo muita curiosidade em ler a Bíblia e fome de Jesus e amor por Jesus. Assim, fui entendendo, conhecendo dele, eu fui me conhecendo. Eu entendi a minha identidade como filha e me firmei nessa identidade. Jesus se tornou literalmente a rocha da minha vida e o lugar seguro e
Sempre que eu tinha alguma crise, eu corria pra ele. E aí 2022 foi um ano muito bom, muito bom. 2022 foi um ano, tipo assim, muito cheio de Deus. 2023, mais cheio ainda de Deus. Onde eu fui chamada pra pregar em igrejas. E 2022 foi o ano que eu criei a conta no TikTok. Comecei a crescer no TikTok, no Instagram, pregar, orar por pessoas na rua. E vidas serem transformadas, serem curadas através do meu testemunho. E, enfim, estamos agora em 2024. 2023 foi um ano muito cheio de Deus também. E hoje em dia, eu me considero com certeza 100% curada. E pra honra e glória do nome de Jesus. Porque eu sou testemunho vivo de que Jesus cura sim. Jesus transforma sim. Quando eu achei que não tinha mais esperança, ele me mostrou que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Todas as dúvidas que eu tinha, ele foi respondendo. Todas as angústias do meu coração, ele foi curando. E foi preenchendo cada lacuna que estava em branco. E, cara, eu oro pra que esse testemunho venha alcançar vidas e transformar vidas. Você pode estar passando pela mesma situação que eu tava passando em 2020. E se você tá, entenda que não é pra sempre. Jesus cura qualquer coisa. Ele cura tudo. Você não precisa viver com peso, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Entrega esse jugo que você pode estar carregando, esse fardo pesado que você pode estar carregando, e pega o dele. Jesus, ele morreu lá naquela cruz e ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, entenda isso e tenha isso como verdade na sua vida, sabe? Entenda que Jesus cura, Jesus transforma mesmo. Ele traz a vida aos sepulcros, cara. Ele literalmente traz a vida a um vale de ossos secos. Deus é muito bom, Cristo vive muito. E é isso, gente. Jesus, ele é a esperança viva. E depois dele ter transformado, ele ter transformado totalmente minha vida. Hoje em dia, eu não tenho mais as crises que eu tinha antes, eu não sinto mais aquelas coisas que eu sentia antes. Quando vem a vontade de chorar, a constante, a angústia, eu aprendi a lidar. Eu comecei também a fazer terapia, o que também ajuda bastante, porque nossa mente sempre fica cheia de coisas, né? E hoje eu tô com 16 anos, 17 mês que vem, e eu fico tão feliz e tão grata de coração em ver tudo que Jesus fez e transformou. E ver que, tipo assim, todas aquelas lágrimas e aquele sofrimento que eu passei um tempo atrás geraram um testemunho, e um testemunho tão lindo, onde sempre que eu tô desesperançosa eu lembro de onde Jesus me tirou e onde eu tô agora. Enfim, Jesus, ele transforma completamente a vida de qualquer pessoa. E eu espero que vocês tenham sido edificados por esse testemunho. Caso vocês também tenham tido algum testemunho parecido, comenta aí, eu quero conhecer seu testemunho. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal caso você seja novo por aqui. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. E me segue também aí nas redes sociais, que eu sou bem mais ativa, né? Porque aqui no YouTube ainda tô deixando a desejar bastante, postando bem pouco. Mas em nome de Jesus, logo começa a ter vídeo pelo menos uma vez por semana, amém? Profetiza mesmo, irmão. Cristo vive, viva Cristo, eu amo vocês.